Seu entusiasmo pelo circo vinha se arrastando há algum tempo. 2 meses, quem sabe. Mas quando 7 anos são toda a vida e ainda se vê o mundo dos maiores como uma multidão através de um vidro esmerilado, então 2 meses representam um vasto, insondável processo. Seus irmãos mais velhos já tinham ido 2 ou 3 vezes e imitavam minuciosamente as engraçadas desgraças dos palhaços e as contorções e equilíbrios dos forçudos. Os companheiros de escola também tinham visto o circo e riam com grande espalhafato ao recordar uma pancada ou aquela pirueta. Só que Carlos não sabia que eram exageros destinados a ele. A ele que não ia ao circo porque o pai o achava facilmente impressionável e que podia se comover demais diante do risco inútil que corriam os trapezistas. Nem por isso Carlos deixava de sentir algo parecido a uma dor no peito sempre que pensava nos palhaços. Cada dia ficava mais difícil para ele suportar essa curiosidade. Então, preparou a frase e, no momento oportuno, soltou-a para o pai. Será que não existe um jeito de eu ir uma vez ao circo? Aos 7 anos, toda frase longa é cativante, e o pai se viu obrigado primeiro a sorrir e logo depois, em seguida, a explicar-se. Não quero que você veja os trapezistas. Quando ouviu isso, Carlos sentiu-se verdadeiramente a salvo, porque ele não tinha nenhum interesse pelos trapezistas. E se eu saísse antes desse número? Bem, respondeu o pai. Assim, sim. A mãe comprou 2 entradas e o levou no sábado à noite. Apareceu uma mulher com malha vermelha que se equilibrava sobre um cavalo branco. Ele esperava pelos palhaços. Aplaudiram. Depois saíram alguns macacos que andavam de bicicleta, mas ele esperava pelos palhaços. Outra vez aplaudiram e apareceu um malabarista. Carlos olhava com os olhos muito abertos, mas de repente se viu bocejando. Aplaudiram de novo e apareceram, agora sim, os palhaços. Seu interesse chegou ao máximo de tensão. Eram 4, 2 deles anões. Um dos grandes deu uma cambalhota como aquelas que seu irmão maior imitava. Um anão se meteu entre suas pernas e o palhaço grande pegou sonoramente no seu traseiro. Quase todos os espectadores gargalhavam e alguns garotos já festejavam o gesto cômico antes mesmo que o palhaço o fizesse. Os 2 anões se entrelaçaram na milésima versão de uma peleja absurda, enquanto o menos divertido dos outros incentivava para que se pegassem. Então, o segundo palhaço grande, que era sem dúvida nenhuma o mais cômico, se aproximou da borda do picadeiro e Carlos se viu junto a ele, tão perto que pôde distinguir a boca cansada do homem debaixo do riso pintado e fixo do palhaço. Por um instante, o pobre diabo viu aquela carinha assombrada e lhe sorriu de modo imperceptível com seus lábios verdadeiros. Mas os outros 3 tinham terminado, e o palhaço mais cômico uniu-se aos demais nas cacetadas e saltos finais, e todos aplaudiram, inclusive a mãe de Carlos. E como depois viriam os trapezistas, de acordo com o combinado, a mãe o pegou pelo braço e saíram para a rua. Agora sim tinha visto o circo, como seus irmãos e como os colegas de escola. Sentia o peito vazio e não lhe importava o que ia dizer amanhã. Eram lá pelas 11 da noite, mas a mãe suspeitou de alguma coisa e o colocou na zona de luz de uma vitrine. Devagarinho, como se não acreditasse, ela passou a mão pelos seus olhos e depois perguntou se ele estava chorando. Ele não disse nada. É por causa dos trapezistas? Você tinha muita vontade de vê-los? Aquilo já era demais. A ele não interessavam os trapezistas. Só para acabar com o mal-entendido, explicou que chorava porque os palhaços não o faziam rir.